Fala contabilista, tudo bem? André Carvalho aqui. Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês um vídeo falando sobre uma palestra, tá? Vai ser um vídeo de uma palestra que eu dei no Circuito de Contabilidade na Faculdade de São Lucas. Nesse dia aqui que eu tô falando com vocês, dia 6/11, na quarta-feira, eu vim de um dia anterior hospitalizado, então minha voz está bem embargada, bem complicada, então eu vou aproveitar esse momento. Não vou trazer uma aula muito prática aqui para vocês hoje, mas eu vou contar um pouco da minha história para vocês, né? O título dessa palestra foi De Empacotador a Contador, que eu quero trazer como inspiração para você, principalmente o contador que está iniciando, tá? Quero dizer para você que se eu conseguir, se eu cheguei lá, se eu hoje estou no nível que eu estou, né, tenho prosperado, graças a Deus, na contabilidade, não sozinho, porque ninguém faz nada só, mas com toda a minha equipe, agradeço a toda a minha equipe e quero deixar essa palestra para vocês como um motivador para que você também se ponha à prova, se ponha em desafios que você pode conseguir alcançar também o teu resultado, tá bom? Então, logo depois da vinheta, fica aí com a palestra no Circuito de Contabilidade realizado na semana passada lá na Faculdade São Lucas, tá? Grande abraço, fica com Deus. Boa noite, tudo bem com vocês? Primeiramente, satisfação estar aqui com vocês essa noite. Agradecer o pessoal da São Lucas, a Malu, todo o pessoal da coordenação, todos os professores. Acho muito importante esse momento aqui, né, para a gente poder conversar um pouco, trocar um pouco a ideia das pessoas que realmente já estão fazendo acontecer, já estão no mercado. E isso é importante para que vocês entendam. Como o professor Diego falou, a fala dele foi muito importante porque ele disse que nesse momento os alunos estão muito em dúvida do que escolher, do que fazer. Então a gente realmente vem para cá, para esses momentos, para realmente clarear para vocês as coisas, para que vocês realmente consigam escolher o melhor caminho, né? Que não é uma coisa tão fácil. Muitas vezes a gente precisa tomar decisões duras, mas são decisões que no futuro a gente acaba colhendo bons frutos, tá? Então eu trouxe um tema aqui para falar um pouco de empreendedorismo contábil, né? Então eu coloquei esse nome de empacotador a empreendedor contábil, porque a minha profissão, quando eu iniciei, foi de empacotador, né? Comecei trabalhando no supermercado há algum tempo atrás, em 2003 mais ou menos, e naquela época eu fazia um curso no Senac. Não sei se vocês lembram aqui, que existia um curso no Senac chamado de auxiliar comercial, auxiliar administrativo, alguma coisa assim, que você trabalhava durante o dia no mercado, né, ali, você na empresa, à tarde você ia para a escola e você fazia essa integração. Então, o tema é bem legal porque eu sempre falo que a gente nunca pode achar que nós somos as nossas circunstâncias, tá? O que vocês estão passando hoje, o que vocês estão nessa caminhada, não é o que vocês ainda vão encontrar, né? Não é o que vocês são exatamente, porque às vezes a gente se acha incapaz. Isso aconteceu comigo muitas vezes, tá? Então, falar um pouquinho para vocês aqui de quem eu sou. Eu sou contador, sou consultor empresarial, especialista em benefícios fiscais e já atuo como empreendedor contábil há mais de 10 anos, né? Então, eu comecei lá vendo uma família humilde, né? Como vocês podem ver aqui, dificuldades financeiras, uma típica família brasileira, escolas públicas, né? Estudei sempre em escola pública. Então, teoricamente, pessoal, no meu início eu tinha poucas oportunidades, tá? Mas só que isso não foi uma coisa que me deixou parado, me deixou ali sem saber o que eu queria fazer. Eu sempre tive muito em mente essa questão, né, de procurar as coisas, sempre tentar entender realmente onde que eu poderia estar inserido. Aí eu pergunto para vocês aqui, né, quem puder já levanta a mão. Quem de vocês já atua na contabilidade hoje? Quem de vocês já trabalha na área contábil? Pode levantar a mão aí, por favor. Né? Então, quem já atua na área contábil já tem um pouco da vivência e consegue fazer essa conexão entre a parte teórica e a parte prática. Né? Vocês já têm aí essa, vamos dizer assim, não vou dizer que é sorte, mas vocês já têm essa disponibilidade de entender aquilo que vocês veem na faculdade, que é muito legal, tá? Eu costumo falar que a educação ela é muito importante, ela é importante na vida de qualquer pessoa, a educação ela vai te dar um norte para que você consiga alcançar os seus objetivos. Então, para você ter uma ideia, as pessoas que já trabalham com contabilidade, elas já sabem mais ou menos o que acontece nesse mercado, já entendem, já têm uma visão realmente de como funciona. E comigo não foi diferente, tá? Lá em 2005, eu trouxe até essa foto aqui para retratar para vocês. Em 2005 eu estava terminando o segundo grau na escola Barão dos Solimões, tá? Parece que faz muito tempo, mas é pouco, né?
Se a gente colocar aí o que? Mais ou menos uns 10, 20, quase 20 anos, né? Vamos colocar aí, 2024, quase 20 anos. E nessa época aqui, pessoal, eu não sabia o que eu queria fazer. Tá? Eu estava totalmente perdido, ia terminar o segundo grau. Para vocês terem uma ideia que como a gente não é as nossas circunstâncias, eu gostava muito de jogar futebol, né? Na escola, eu era o primeiro a chegar na quadra, jogar bola e tudo mais. Então, qual era o meu sonho? Ser professor de educação física. Porque eu falava o seguinte, pô, eu vi o professor de educação física chegava lá na quadra, jogava a bola pro pessoal jogar, e falei, pô, eu quero ser isso aqui. Então, para você ver como o ambiente que você tá, ele acaba te levando para alguns caminhos. Então, como eu gostava muito de futebol, de praticar esportes, eu queria ser professor de educação física. Então, eu estava ainda tentando escolher. Fui lá, fiz a faculdade, fiz o vestibular de educação física, passei, mas só que eu esbarrei no primeiro problema, não tinha dinheiro para pagar. Então, fiz o vestibular de educação física, mas graças a Deus não consegui entrar, né? Então, foi muito bom não ter entrado. Então, 2005, fui ali, trabalhei de diversas coisas, fui deixando currículo em vários lugares, tentando, não parava, trabalhava num lugar, não dava certo, ia para outro, e estava realmente sem nenhum norte, né? Realmente sem saber o que eu iria fazer exatamente. Mas em 2007, aconteceu o seguinte, o meu irmão, o Márcio, lá da Pinheiros Contabilidade, ele já é contador há praticamente aí 30 e poucos anos, né? E aconteceu um fato lá no escritório, ele disse o seguinte, ó, eu não vou tirar minha secretária aqui, infelizmente não vai dar para ela trabalhar mais com a gente, falou isso para minha mãe, e a minha mãe disse o seguinte, por que tu não dá uma oportunidade para o André? Ele tá parado, tá sem fazer nada, tá só em casa. Dá uma oportunidade para ele trabalhar lá contigo. De repente, quem sabe ele desenvolve lá, te ajuda, e eu fui trabalhar lá com meu irmão. Em 2007, trabalhar ali na recepção mesmo, atendendo telefone, né, arrumando arquivo. Eu posso falar que eu passei por todos os departamentos do escritório de contabilidade, desde a limpeza do escritório, arrumar os arquivos, tirar a poeira, fazer tudo, até chegar ali, né, depois e ir para os departamentos, você conhecer o setor fiscal, o setor pessoal, o setor contábil e tudo mais. Então, eu tive essa sorte de ter na minha família uma pessoa que me deu essa primeira oportunidade, que é muito importante, né? Eu acho que a gente precisa entender esses momentos de que todo mundo aqui vai precisar de uma oportunidade. Ou, se você não encontrar alguém que te dê uma oportunidade, porque geralmente as melhores oportunidades elas não vêm de mão beijada, ela não vem numa bandeja servida para você, você vai ter que criar suas próprias oportunidades. Você vai ter que ir atrás disso. Se é o teu sonho, se é a tua vontade de conquistar aquilo, você tem que ir atrás, você não pode esperar. Porque na minha vida apareceu meu irmão, que me deu essa oportunidade. Mas em alguns de vocês aqui pode ser que não apareça alguém. E aí, o que você vai fazer? Você vai ficar esperando para sempre? Você tem que ir atrás. Fazer acontecer, tá? Então aconteceu essa primeira virada de chave. Aí eu tive o primeiro contato com a contabilidade, né? Eu sempre saía lá da escola, ia lá no meu irmão e tal, mas nunca tinha trabalhado com ele realmente. Então, poder trabalhar com ele lá foi a primeira virada de chave da minha vida. Então é o que eu falo, pessoal, as oportunidades geralmente estão disfarçadas, né? Nunca ache que a melhor oportunidade ela vai cair, ela vai ser entregue de bandeja para você. Tá? Porque as pessoas, se ela tem uma grande oportunidade, ela não vai te dar de mão beijada. Ela vai querer para ela isso. Nós somos assim, né? Infelizmente. Às vezes nós temos boas oportunidades, mas nós não queremos dividir, não queremos ajudar. Mas existem ainda as pessoas que querem ajudar, né? Então o que aconteceu? Em 2008, eu fui no começo da faculdade ali, né? Comecei a faculdade de Ciências Contábeis na FATEC, extinta FATEC, nem existe mais. Né? Já estava trabalhando no escritório do meu irmão, eu falei o seguinte, cara, o que eu pensei, tá? Eu pensei o seguinte, isso aqui é uma coisa importante para vocês também. Já que eu estava lá no escritório trabalhando com ele, eu estava vendo todo dia as coisas acontecendo, o que eu disse? Eu falei, cara, eu tenho que entrar para a contabilidade, eu tenho que começar a estudar contabilidade porque eu estou aqui com meu irmão, e eu tenho que, ali que eu comecei a fazer entender essa questão de modelagem, né? De modelar uma pessoa. Eu escolhi o meu irmão para ser um modelo para mim. Eu falei, não, eu vou seguir esse mesmo caminho. Porque o que eu via? Eu via um cara estruturado ali, né? Tinha um bom carro, viajava todo ano de férias, né? Sempre podia estar em bons lugares, bons restaurantes. E que eu falei, pô, eu quero isso para mim também. Eu não quero ficar para sempre sendo só um funcionário. Eu não quero ficar para sempre aqui só trabalhando para o meu irmão. Eu quero vislumbrar coisas novas, coisas boas para mim também. Porque se ele conseguiu, eu também consigo. Então é isso que vocês têm que ter na cabeça de vocês, pessoal. Porque hoje,
parece que as coisas estão bem distantes para vocês, né? Para alguns de vocês aqui parece que, pô, isso não é para mim, eu não vou conseguir alcançar isso aqui é muito difícil. Pessoal, não existe isso, tá? Na verdade, o que você precisa fazer é isso, colocar os objetivos, as metas e buscar isso com todo o esforço que você tiver. Então, eu comecei ali na FATEC, desisti, né? Aí também sem condições de pagar, depois eu falei, não, 2009 eu tenho que começar as coisas e terminar. Então, a partir dali, eu coloquei esse compromisso comigo mesmo. Hoje eu sou um cara que dificilmente eu começo algo e não termino. Porque eu coloquei essa mentalidade para mim ali em 2009. Quem foi lá no Fórum de Contabilidade viu como é que estava a estrutura do fórum, viu como é que foi a organização. O fórum ali foi algo que eu coloquei em mente, que eu queria que acontecesse, e eu fui até o fim e realizei. Então, quem teve a oportunidade de participar viu o quanto foi grande ali o Fórum de Contabilidade. Então, em 2012, pessoal, eu me tornei bacharel em Ciências Contábeis. Então, de 2005 ali, um cara totalmente sem saber o que ia fazer. Eu estava ajudando meu pai, estava entregando água ali no Coab. Não sei se o pessoal conhece aqui o bairro Coab. Meu pai tinha uma casa de ração ali, eu entregava água com ele ali em 2005, 2004, 2005. Eu era entregador de água, ia lá, nada contra, tá? Que é uma profissão muito digna, empacotador é uma profissão muito digna, honesta também. Mas só que para você ver que como a limitação, ela vem da nossa própria cabeça. A gente que acaba colocando limitações na gente. Pô, eu não sou capaz. Eu vejo o professor Jefferson ali, eu vejo o professor Marcos, caramba, nunca vou poder estar ali igual o professor Marcos ensinando aqui na frente, falando. Eu nunca me imaginei também estar na palestra, falando aqui no palco e tudo mais, nunca me imaginei, mas só que as coisas vão acontecendo porque a gente vai se desafiando, tá? E os desafios são importantes. Então entenda uma coisa, nós não somos nossas circunstâncias, tá? Nós podemos sim abraçar as oportunidades. Nós não somos nossas circunstâncias. Hoje você pode estar passando por um momento aí muito complicado, às vezes, pô, eu entendo muito o lado de vocês, às vezes o cara não tem nem o dinheiro ali para ir para a faculdade, já aconteceu comigo. Às vezes ali, pô, eu tô sem gasolina para ir para a faculdade, tinha que dar um jeito, tá chovendo, eu tô de moto, eu ia assim mesmo, pegava a chuva, ia para a aula, né? Então é isso, pessoal, eu acho que a gente tem que passar por esses momentos para lá na frente a gente conseguir dar o valor que as coisas precisam ter, né? Então aqui o início da jornada, né? Eu abracei, eu coloco como início da jornada, eu abracei muitas oportunidades que eu tive. Eu sempre fui um cara de não rejeitar desafio. Tá aqui o Jefferson, que a gente tem uma parceria muito boa, sabe que, Jefferson, vamos fazer isso? Bora, vamos fazer aquilo. Sempre que ele me chama, eu estou sempre antenado e sempre pronto para fazer as coisas, né? Então, eu abraço muitas oportunidades. A virada de chave que aconteceu, eu contei lá no Fórum de Contabilidade sobre benefícios fiscais, isso aconteceu assim. Uma oportunidade apareceu, eu não sabia fazer, eu fui lá, aprendi e fiz. Entreguei. E hoje me tornei um dos maiores especialistas aqui no estado sobre benefícios fiscais. Então, para você ver, às vezes a tua virada de chave, ela está a uma distância muito pequena de ti. Né? Então, quem de vocês aqui, só para me ter uma ideia, tem um sonho, uma vontade de ser dono do escritório de contabilidade? Levanta a mão aí, vamos ver se o pessoal está animado. Tem muita gente de concurso, né? Muita gente quer fazer concurso. Mas é isso, pessoal, tá? Eu estou contando a minha experiência para vocês, para que vocês consigam realmente depois ter embasamento para tomar a decisão de vocês. Tá? Não é nada simples, né? Às vezes contando uma história aqui de 30 minutos, parece algo muito simples, muito fácil. Mas só quem viveu essa história sabe o quão foi difícil. Mas só que, pelo fato de ser difícil, não quer dizer que é impossível, né? Então muitas vezes a gente fala, pô, isso aqui é muito difícil. Eu ter 10 clientes, 20 clientes no meu escritório é difícil. Eu ter 30 é difícil. Eu ter 100 é difícil. Não é difícil, basta você colocar a energia que aquilo ali necessita. Se você colocar na tua cabeça hoje, eu vou fazer isso aqui, e colocar energia, colocar mesmo ali vontade naquilo, as coisas vão acontecer. Agora, se você colocar na cabeça que vai fazer e ficar parado, aí esquece. Nada vai mudar, tá? Tem muita gente que quer mudança, mas só que não se movimenta. Fica parado, esperando cair do céu. Faça a sua parte que eu faria a minha. Então, eu sempre fui um cara de criar as oportunidades também, sempre busquei, né? Por exemplo, eu já trabalhei no Senac como professor, como instrutor no Senac no curso de... Na época que existia ainda o curso de auxiliar de contabilidade. Auxiliar não, é técnico de contabilidade. Eu trabalhei por 2, 3 anos no Senac, atuando nesse curso, Senac Zona Leste, Senac Esplanada. Então também foi um desafio para mim ali, porque eu saí da faculdade e já fui para o Senac trabalhar como instrutor lá. Então foi um desafio muito grande para mim também estar ali na frente da sala de aula, com os alunos e tudo mais, mas aquilo ali foi um divisor de águas para mim também,
porque aí você consegue ter essa noção melhor de falar em público e tudo mais. Então, você está sempre se desafiando é importante, tá? Nunca me limitei às minhas circunstâncias, né? Poderia ficar ali, não sei o quê, minha família não tem condições de pagar minha faculdade, meu pai não tem condições disso, minha mãe não tem estudo, e não sei o quê, eu nasci para não dar certo, bababá, aquele monte de coisa. Então, como eu falo, hoje você está de uma forma que muitas vezes você olha para uma pessoa e fala, pô, aquele cara está melhor do que eu, mas você vai ainda caminhar na tua jornada. Né? O problema de hoje é que a gente se compara muito com os outros, né? A rede social ela traz muito isso. Você olha o Instagram ali, pô, o contador lá, o cara tem 1000 clientes, não sei o quê. Cara, cria a tua jornada, cria a tua energia que tu vai atingir a mesma coisa que o cara. Se o cara conseguiu, tu consegue. Basta colocar energia naquilo. Né? Então, eu sempre estou buscando desafios e é uma luta diária, tá, pessoal? É uma luta diária contra você mesmo, contra os seus medos, contra a sua falta de confiança. Tem dia que eu acordo, eu não quero nem sair da cama, cliente ligando, papapá, pressão, é aquele movimento ali, mas eu falo, não, eu tenho que ir, eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer isso. Por exemplo, eu tô com uma laringite aqui desde sábado, garganta, tomei uma injeção, bezetacil e tudo mais, mas eu me comprometi em estar aqui. Sexta-feira, ontem, na segunda-feira eu me comprometi em estar uma mentoria, que a gente dá uma mentoria sobre contabilidade para quem está iniciando, inclusive, e eu me comprometi em estar com o pessoal e estava lá falando, 1h30 falando. Hoje eu estou aqui mais 30, 40 minutos falando com vocês, então assim, é fazer o que tem que ser feito e não achar desculpa para as coisas. Era muito fácil eu ligar para a Malu e falar, Malu, eu estou com uma laringite aqui, não posso ir. Mas eu falei, não, eu tenho um compromisso de estar lá, eu marquei e eu vou cumprir. Então é aquele negócio, colocar as coisas e fazer, pessoal, não ficar arranjando desculpa, tá? A gente tem que ser sempre melhor do que as nossas desculpas, porque senão a gente não faz nada. Então aqui também tem uma dica, tá, que eu quero trazer para vocês. Às vezes, pessoal, os conselhos de quem a gente mais ama é prejudicial para o nosso crescimento e evolução. Não busque agradar ninguém, questione as suas escolhas, né? Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente é doutrinado dentro da nossa casa ali de escolher coisas que nossos pais querem pra gente, né? Não sei se alguém aqui escolheu contabilidade por causa do pai, por causa da mãe, alguma coisa assim, né? Mas eu costumo falar isso porque às vezes você segue um caminho que é o sonho de alguém, não é o seu sonho, tá? Eu posso bater no peito e falar, não, eu escolhi contabilidade porque era a minha vontade de fazer contabilidade, porque eu modelei meu irmão, eu vislumbrei ter um escritório um dia e eu falei, para mim ter um escritório de contabilidade, o que eu preciso? Primeiramente, me formar em contabilidade, né? Hoje é possível aí, de repente, talvez, ter um escritório de contabilidade, do jeito que está a tecnologia, ter um escritório de contabilidade sem ser um contador formado. O cara é um investidor, coloca dinheiro, vocês estão vendo aí, né, que, só fazendo um adendo, tem um músico famoso aí que é sócio do escritório de contabilidade hoje, né? Quem sabe dessa história aí? É sócio do escritório de contabilidade. Então, talvez hoje, com a tecnologia, é possível o cara ser dono do escritório sem ser contador, mas na época não era. Então eu tinha que me formar em contabilidade, tá? Então essa questão de você questionar suas escolhas é importante também, questionar como é que eu posso dizer, os conselhos que as pessoas te dão, porque às vezes o conselho é para o teu bem, a pessoa te ama, ela quer o teu melhor, mas aquilo não serve para ti. A minha mãe falava muito, André, estuda para concurso, nada contra concurso. Estuda porque tu tem que ficar estável, tem que ter um cargo público e tudo mais. Mas aí, na época, eu não consegui estudar e fui fazendo as coisas acontecendo e acabei não estudando para concurso. Mas, assim, eu sei que ela queria o melhor para mim, mas às vezes o melhor que ela queria para mim não era o que eu queria exatamente, né? Então, pessoal, uma outra dica para vocês, tá? Essa daqui é muito importante, e é importante até vocês anotarem se vocês puderem. Você é valorizado, você é monetizado, você é requisitado pelo nível de conhecimento que você tem, pelo nível de comunicação que você tem, pelo nível de valor agregado que você gera para os stakeholders ali, né? Que os stakeholders são as pessoas que estão em volta de você. São os seus clientes, são os seus fornecedores, são as pessoas que estão em tua volta. Então, você quer ser valorizado como contador? Você quer ser monetizado? Você quer ganhar muito dinheiro com contabilidade? Você quer ser requisitado? Então, busque incessantemente conhecimento. Devora. Pega um livro sobre contabilidade, uma legislação específica. Eu quero ser o fera na parte fiscal. Devora tudo sobre a parte fiscal. Eu quero ser fera no pessoal, no contábil, sei lá. Tudo que você quiser agregar valor, você tem que ser
o melhor naquilo ali, você tem que ser o mais requisitado. O nível de valor que você ganha, o nível de valor de dinheiro que você ganha é referente ao teu conhecimento, ao tanto que você consegue entregar. Então, pô, André, mas na contabilidade eu vejo aí o pessoal, o salário é muito baixo. Então, entra lá no escritório de contabilidade, trabalha, adquire conhecimento, sai e monta o teu escritório. Tu não precisa ser funcionário para sempre. Pô, André, tu tem funcionário lá no teu escritório, tu tá falando isso aí, daqui a pouco o pessoal vai querer sair. Que saia, não tem problema. O cara tá lá, não quero que o cara morra comigo lá, fique 30 anos comigo. Eu quero que ele evolua, eu quero que ele cresça, daqui a pouco monte o escritório dele e prospere tanto quanto eu estou prosperando. Porque a gente tem que ter essa mentalidade, pessoal. Não tem problema nenhum, eu comecei como funcionário. Fui lá, trabalhei, estudei, aprendi e depois eu vim para o mercado empreender. Não tem problema nenhum. Então hoje, muitas vezes você vê ali um escritório de contabilidade muito bem, o cara tá com faturamento ok, mas por quê? Por causa do conhecimento. Então eu falo, o conhecimento ele molda as pessoas. É muito importante vocês estarem aqui na faculdade, esse é o primeiro passo. Vocês estão pegando a teoria, pegando a técnica, vão fazer a prova do CRC, vão passar e depois vocês vão para o mercado, e lá no mercado é um leão a cada dia. Tem que matar um leão por dia e deixar uns 2 para outro dia para matar. Então, pessoal, o meu posicionamento no mercado, né? Eu tenho um posicionamento offline, quando eu comecei, o posicionamento online e o modelo híbrido, né? Que o modelo híbrido é essa passagem que a gente faz, né? Entre o offline e o online, é muito importante, tá? Hoje eu sempre falo, se você não está na internet, se você não está posicionado, você está fora do mercado, né? É claro que tem muitos contadores que não gostam de aparecer, não gostam de criar conteúdo, não tem nenhum site, tem contador que não tem nem site. Mas se você não estiver no digital, é muito mais difícil de você ser encontrado, de você expandir o teu negócio, né? Então, pessoal, eu comecei meu escritório, na época, dentro de um material de construção, tá? Só para vocês entenderem. Eu tinha um sócio, ele era dono de um material de construção, e ele deu a ideia de a gente começar ali mesmo, com o que a gente tinha. E por que eu trago essa informação para vocês? Porque muita gente quer começar da forma mais perfeita possível, né? Não, eu quero começar só se eu tiver um MacBook, só se eu tiver uma fachada aqui de não sei quantos R$1.000, só se eu tiver a melhor cadeira presidencial para me sentar. Então tem muita gente que quer começar só da forma mais perfeita do mundo. E não existe forma perfeita, tá? Você está sempre aperfeiçoando. Sempre, 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 sempre. Então quando eu comecei lá dentro do material de construção, eu tinha só um computador e uma internet e um sistema, que na época era até o Mastermac do Jefferson ali, ó. O Jefferson que fazia os treinamentos e tudo mais. E um sonho, que era ser um contador e ter um escritório com 30 clientes, 20 clientes, eu já estava satisfeito. E hoje a gente está batendo mais de 120 clientes no nosso escritório. Então, assim, naquela época eu sonhava em ter 10, 20 clientes, pessoal, mas só que às vezes a gente põe limite até nos nossos sonhos. A gente fala, não, só 10 clientinhos tá bom, dá para pagar aqui o custo de vida, dá para pagar ali uma parcelinha de um carrinho. Mas não, cara, coloca a meta mais alta, vai para cima. Coloca energia que as coisas vão acontecer. Então, meu escritório era ali dentro do material de construção, comecei ali, ia atender cliente de moto, pegava a motoca e às vezes, assim, chegava lá, tirava o capacete, deixava na moto e chegava lá com o cliente com a pastinha, cabelo bagunçado, todo cheio de poeira, mas ia, entendeu? Então, é isso, é você ter esse entendimento. Então, a importância do posicionamento, né? Qual é a importância do posicionamento hoje na internet, tá, pessoal? É você atrair clientes, você gerar valor, porque hoje não existe nada mais barato na internet do que o marketing de conteúdo. Tem muita gente que gasta milhões em tráfego pago para que seja mostrado o conteúdo para outras pessoas. Pelo marketing de conteúdo não, você gera um valor para o teu cliente, para a pessoa que é teu possível cliente, ela gostou do teu conteúdo, gostou de você, e ela entra em contato para fazer um fechamento contigo. Então, é muito tranquilo, tá? Essa questão da geração do valor. E aumento da sua rentabilidade também, porque na contabilidade, pessoal, na contabilidade a gente precisa entender que a gente tem que ser o quê? Uma autoridade, tá? A gente tem que ser uma autoridade naquilo que a gente está falando. Então, quando a gente é contratado ali para prestar um serviço, nós somos autoridade naquele assunto. Então, você tem que passar isso para o teu cliente, essa autoridade, tá? Então, hoje a gente está no posicionamento online, né? Como eu falei para vocês. Hoje a gente tem um canal no YouTube chamado Seu Contador. Quem quiser depois se inscrever lá no canal. A gente hoje tem mais de 500 mil visualizações lá no YouTube. 35 mil horas de conteúdos lá, para você que quer, de repente, entender algumas dinâmicas do dia a dia da contabilidade. Eu posto muita coisa lá, tá?
nesse canal. São 35 mil horas, pessoal, de conteúdos lá dentro. E também trouxe aqui para mim muitos fechamentos de clientes. Então, para você entender, se você tiver um bom computador, uma boa internet, um sistema contábil e você tiver essa disposição para estar falando nas redes sociais sobre o teu conteúdo, então, automaticamente você já está num caminho correto ali para que você consiga garear clientes, que é muito importante, né? Então, ali juntando todas as redes sociais, hoje a gente está ali mais ou menos com 20 mil inscritos, né? E tendo uma visualização mensal ali de mais ou menos 190 mil visualizações por mês em todas as nossas redes, né? Instagram, TikTok, YouTube e tudo mais. Então, a gente acaba gerando bastante conteúdo. Mas qual é a função do conteúdo? É justamente atrair novos clientes. Hoje, para vocês terem uma ideia, a contabilidade ela não tem limite geográfico, tá? Hoje eu posso atender um cliente aqui em Rondônia, posso atender um cliente em Santa Catarina, como eu tenho vários clientes, tenho um cliente em Santa Catarina, São Paulo, Distrito Federal, no Pará tenho um cliente tenho um cliente no Paraná. Então, assim, tem clientes no Brasil todo. André, mas eu posso atender lá como contador um cara lá? Pode. É só você ir lá no CRC, fazer seu credenciamento no CRC daquela região, e você pode atender tranquilamente. Não tem mais limitação geográfica. O que isso acontece? Aí eu abro o meu leque, né, de opções. Porque antes, não, eu sou contador aqui em Porto Velho, só posso atender a empresa de Porto Velho. Não, eu posso atender empresas no Brasil todo, tá? Então aqui eu quero trazer para vocês também essa mentalidade empreendedora, tá? Que o contador ele é muito visto como aquele cara que chega lá, entrega uma taxa para o cliente e acabou. E a gente não aplica o que a gente prega para os clientes. Eu pergunto para vocês aqui, como é que eu posso falar para o meu cliente que ele precisa ser um bom empreendedor, ele precisa ser um ótimo empresário, um cara que cuida das finanças, que cuida da gestão, sendo que eu não faço isso dentro do meu próprio escritório, sendo que eu não faço isso dentro da minha própria vida. Porque eu não estou nem falando aqui de ter uma empresa, eu estou falando da sua própria vida. Tem gente que ganha 15, gasta 20. Como é que eu vou aplicar isso para o meu cliente? Como é que eu vou dar uma lição no meu cliente? Né? Falar, meu amigo, está tudo errado na tua empresa. Aí ele vai olhar para mim e falar, a tua também. A tua também está tudo errado. Então a gente precisa ter essa mentalidade empreendedora, tá, pessoal? Porque, ó, você pode começar como CLT, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Às vezes, pessoal, o que eu até indicaria, tá? Para quem tem essa oportunidade, né? Eu ficava pensando isso. Cara, quem pudesse ficar ali um ano dentro do escritório de contabilidade, vivendo aquilo ali, às vezes até sem receber R$1, eu daria essa dica. Não, André, mas eu não posso. Beleza, você não pode, não faz. Mas se você quer ir para o mercado já com mais robustez, com mais entendimento, chega, bate no escritório de contabilidade e fala assim, cara, deixa eu ficar aí um ano aí, não precisa nem me pagar não. Quero só aprender, só saber como é que funciona, só saber como é que tu gera o escritório, como é que... Porque se eu tenho um sonho de ser dono de escritório de contabilidade, ser um empreendedor contábil, eu tenho que entender como é que funciona, tá? Então, sei lá, porque o conhecimento que você vai ter ali, que você vai adquirir, vale 10 vezes mais do que o dinheiro que você ia ganhar. Então, se você tiver essa oportunidade, eu já vi várias histórias disso, né? Vários casos. O cara chega, ó, não precisa nem me pagar não, eu quero ficar um ano aqui aprendendo, entendendo como é que é o dia a dia. Isso é muito importante, tá, pessoal? Então, depois da CLT, pessoal, essa foi a minha jornada. Depois da CLT, eu me tornei o dono ali do negócio, né? Mas eu era um autônomo, era eu empresa, né? A famosa eu SA, eu que fazia tudo. Eu era o fiscal, eu era o pessoal, eu era o contábil, era só eu que cuidava das empresas. Nessa época eu tinha umas 10, 15, 20 empresas. Né? Então era eu empresa, eu tinha que fazer tudo, atender o cliente, fazer folha, fazer fiscal, fazer tudo. Então não tinha jeito, é o eu empresa. E aí depois você se torna um empreendedor. Seleciona boas pessoas para trabalhar com você. Uma coisa importante, tá? Eu falei isso tudo aqui, mas ninguém faz nada sozinho, tá, pessoal? Ah, tenho 120 clientes lá no escritório, tenho não sei quantas horas no YouTube, tenho mentoria, tenho tudo mais. Mas se eu não tiver gente do meu lado para me dar suporte, a gente não consegue fazer nada sozinho. Hoje a gente tem em torno lá no escritório de 8 a 9 funcionários. Então, para vocês entenderem que para mim conseguir fazer tudo isso que eu disse para vocês, precisa de boas pessoas. Então vai chegar um momento que você vai precisar selecionar essas pessoas para estar do teu lado. Que depois essas pessoas, naturalmente, por elas serem tão boas, elas vão sair e vão seguir o caminho delas. E depois vai seguindo a bola de neve. Tá? Você vai seguindo essa bola de neve do bem. Então, dessa forma, quando você seleciona boas pessoas para estar do teu lado, você consegue escalar o teu negócio. O que é escalar o teu negócio? Lembra que eu queria ter 20, 30 clientes? Quando eu coloquei pessoas para trabalhar para mim ali, para me ajudar, aí eu consegui aumentar para 50, depois fui colocando mais, fui para 80, depois fui colocando mais, fui para 100, 120. É claro que chega um momento que você precisa ter uma estratégia
para que você consiga aumentar a tua quantidade de clientes, a tua rentabilidade, sem que aumentar muito o teu custo. Porque senão tu fica sempre refém de sempre estar aumentando a tua estrutura cada vez mais, né? Então, o seu foco agora é no crescimento, na geração de caixa, né? Porque quando a gente se torna empresário, ali, empreendedor, na verdade, a gente quer o quê? O crescimento da nossa empresa e que essa empresa cada vez gere o que mais? Gere caixa. O que é caixa? Dinheiro dentro da empresa. Porque nenhuma empresa sobrevive sem dinheiro, pessoal, tá? Isso aqui é um princípio básico, né? Os professores de administração estão aí, sabem que nenhuma empresa sobrevive sem dinheiro. Então, qual é uma ótima skill que eu, como contador, preciso ter? Saber vender. Tem muito contador que é tímido, o cara é muito bom aqui, ó, por trás do computador. Ele fecha um balanço incrível, mas só que ele tem que saber vender o produto dele. Qual é o produto da contabilidade? É o nosso serviço, é a nossa entrega, é a nossa autoridade naquilo ali. Então você contador aqui, ó, até anotaria isso também, tá? Você contador que ainda não está trabalhando a tua forma de comunicar, a tua forma de vender, a tua forma de falar, começa a treinar isso aqui, porque no mercado isso aqui é imprescindível, tá? Porque se você chegar numa reunião de fechamento com o cliente e você não puder passar com clareza as informações para o teu cliente, para que ele entenda qual é a tua metodologia de trabalho, você não vai conseguir fechar esse cliente. Então você precisa ter o quê? O poder de persuasão, o poder de falar para ele e passar as ideias para ele de uma forma clara. Você não vai falar em termo técnico com o teu cliente. O teu cliente não vai entender o que é um EBITDA, o que é um DRE, o que é não sei o quê, não vai entender. Você vai ter que explicar para ele o que tu vai entregar para ele de uma forma que ele entenda e dessa forma ele fecha com você, tá? Então você precisa aplicar a modelagem, pessoal, na sua vida urgente, tá? Você tem que aplicar a modelagem, é muito importante. Estamos chegando já no finalzinho. Então tem um passo a passo aqui para modelagem, tá? Eu vou dar essas dicas para vocês bem rápidas, ó. Você pode escolher ali 3 pessoas boas do teu nicho. Você pode escrever 3 coisas que cada uma delas faz de bom. Você pode... Isso aqui é importante também, não idolatre as pessoas que você segue ali, que você é fã, tá? Porque isso é ruim, porque... O que é a modelagem, pessoal? É eu pegar o Rodrigo aqui e falar, pô, o Rodrigo tem algumas skills ali que são importantes, eu quero seguir o que o Rodrigo faz. Mas só que alguns princípios que o Rodrigo tem não são os meus princípios, então eu não vou mudar os meus princípios por causa dele. Mas as coisas boas que ele faz eu vou pegar para mim, entendeu? Então a modelagem é isso, tá? Então a gente precisa aplicar aqui os 3 As, né, pessoal, que eu falo, que é aprender, aplicar e aperfeiçoar, tá? Então se você está aprendendo, não adianta você vir aqui nessa palestra hoje, só ouvir e sair daqui e não mudar nada. Você tem que aplicar o que você ouviu aqui hoje e depois ir aperfeiçoando, tá bom? Vou passando um pouquinho mais aqui, falar um pouquinho sobre o network, que é importante. Tá? O network é o que a gente está fazendo aqui hoje, essa comunicação, todo mundo interagindo, todo mundo se conhecendo, trocando ideia. O network é muito importante, por exemplo, network com o pessoal da contabilidade é interessante para você saber a dor de cada um, né? O que cada um está passando. Então conecte com as pessoas, tá? Você se conectar com as pessoas é muito importante. Não esqueça a tecnologia, use ela como aliada, tá? Você tem que ter essa questão de entender que hoje a contabilidade sem tecnologia hoje é impossível. Não tem como. Se você não tem tecnologia, você não tem escala. Vou passar um pouquinho mais rápido aqui, que está chegando no final. Então, só para vocês entenderem, né? A gente trabalhou com disquete, trabalhou com tanta coisa. O Jefferson vai falar um pouco melhor sobre isso aqui. Então, para vocês entenderem, a gente passou por várias etapas. A gente está chegando, pessoal, na reforma tributária. Está chegando aí. É mais oportunidade para o contador, tá? Ou seja, pessoal, mais uma dica para vocês. Pare de procurar estabilidade, tá? Estabilidade não existe. Quem acha que estabilidade existe está enganado. Você vai ficar ali achando, procurando, nunca vai encontrar. A estabilidade não existe porque as coisas mudam constantemente, tá bom? Então eu pergunto para vocês, o que vocês têm feito hoje para mudar a realidade de vocês, né? Quem não está satisfeito com a sua realidade, o que você tem feito? Você está aqui, já está estudando, já está aprendendo, já está quase, não sei quem está se formando já, mas você já está no meio caminho, você está fazendo alguma coisa, você está se movimentando, pessoal. E eu vou te falar uma coisa, isso aqui é importante, as oportunidades elas só aparecem para as pessoas que estão se movimentando, tá? Se você está parado, esquece. E por que você tem feito isso? Tá? Por que você tem feito isso? Né? Isso é importante também a gente se perguntar, tá? Então prepare-se, tá, pessoal? Vai ter os obstáculos, vai ter as críticas, vai ter os erros. E vocês têm que estar preparados mentalmente para isso também. Quem vence não é o mais inteligente, e sim o mais persistente, tá? Então coloca isso na cabeça de vocês também. Ah, eu me sinto o
O cara que conhece pouco aqui na minha sala, pô, todo mundo fecha o balanço certinho e eu não consigo. Não se preocupa. Não se preocupa não. No mercado, tá? O mercado é diferente. Eu falo por experiência própria, tá? Então é isso, pessoal. Desejo sucesso na carreira de todos vocês e muito obrigado, tá? Valeu. Então é isso, contador. Espero que você tenha gostado da palestra, tá? Fica aqui meu agradecimento se você ficou até o final. Desejo tudo de bom para você. E isso prova que as nossas circunstâncias, elas não moldam o nosso destino, tá bom? Então, se você quer realmente fazer a diferença, começa hoje, porque você vai ser daqui 10 anos, 15 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, aquilo que você começou hoje, tá bom? Então é isso que eu desejo para você. Fica com Deus e vamos junto até depois do fim. Sempre junto. Um abraço. Tchau, tchau.